Que Deus abençoe todos vocês. E que o Espírito Santo, só o Espírito Santo e somente Ele pode nos dar entendimento da sua palavra. Entendimento para compreender a sua vontade para as nossas vidas. Entendimento para que a gente venha tomar decisões certas, fazer as escolhas certas, para que nós não venhamos sofrer as consequências das decisões erradas que nós tomarmos. É isso mesmo. Hoje nós colhemos do fruto do que plantamos ontem. Vamos colher amanhã o fruto do que nós plantamos hoje. Isso, amiga e amigo, não tem escapatória. Não tem religião, não tem filosofia, não tem conversa, não tem nada. É isso aí. Sabe aquela história? Aquele caso, toma lá da cá? É assim. Toma lá da cá. O que você colhe hoje, aliás, você não, todos nós, bons ou maus, religiosos ou não importa o que somos, mas o que nós semeamos. O que semeamos ontem, colheremos hoje. E o que semeamos hoje, vamos colher amanhã. Então, ninguém pode reclamar de Deus, lamentar ou ficar acusando Deus das suas desventuras. Não. Deus nos deu o livre arbítrio. Deus nos deu o direito de escolher os nossos caminhos. Igualzinho qualquer mãe, qualquer pai, quando tem um filho e esse filho começa a andar, começa a viver, começa a crescer, ele começa também a fazer as suas próprias escolhas. E de acordo com o que ele escolhe, ele vai colher no dia seguinte. Essa é a realidade. Então, quando Jesus veio ao mundo, o discurso inicial dele, assim como também de João Batista, o seu precursor, foi esse: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Quem quiser entrar no reino de Deus, obrigatoriamente tem que se arrepender. Como se arrepender? Se arrepender dos seus pecados, das suas faltas, das suas más escolhas. Então, você se arrepende das más escolhas, não significa que você não vai colher os frutos já plantados. Não, você vai colher, nós vamos colher. Só que, quando nós queremos entrar no reino de Deus, nós temos que ter esse princípio, nos submeter ao rei do reino de Deus, que hoje é o Espírito Santo. Na época de Jesus, era Jesus, hoje é o Espírito Santo. É ele que nos guia no reino de Deus. Então, você quer entrar no reino de Deus? Primeira coisa, arrependimento. E arrependimento, vou repetir, não é um sentimento de remorso, não. Não é um pesar pura e simplesmente, não. Arrependimento significa decisão, escolha certa. É isso que eu quero. Eu aceito o Senhor, o Espírito Santo,
como guia da minha vida e entrego a minha mente, meu coração, minhas vontades, meu futuro, eu entrego tudo nas mãos dele e ele vai cuidar de mim. Ele vai me ensinar como eu devo proceder. Mas a pessoa tem que abrir mão do reino deste mundo. Ela não pode querer conciliar o reino deste mundo com o reino de Deus. Aí está o problema das pessoas, porque elas querem o reino de Deus. Quem que não quer ser salvo, não é verdade? Todo mundo quer, mas ninguém, nem todos estão dispostos a abrir mão do reino deste mundo. E aí fica difícil realmente, muito difícil. Essa é uma das razões porque Jesus disse, olha, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então você, eu, cada um de nós fomos chamados, mas somos nós que escolhemos, que optamos em aceitar o reino de Deus, a oferta de Deus, o rei do reino de Deus, que é o Senhor Jesus, como único Senhor e Salvador, para que então ele nos dê o seu Espírito, para que então ele nos venha dirigir e guiar segundo a sua vontade e dar a direção para que nós venhamos fazer as escolhas certas que vão combinar com o reino de Deus. Isso aí, amiga, é fundamental. Você veja, por exemplo, que a primeira coisa que João Batista disse, que ele veio preparar caminho para o Senhor Jesus, ele disse, buscai primeiro o reino de Deus. Arrependei-vos, disse ele, arrependei-vos. Jesus depois veio com o mesmo discurso, arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Mas lá na frente Jesus fala, por que andais ansiosos com o que haveis de comer, de beber, de vestir, o que vai ser feito da sua vida no futuro, etc, etc. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus. Quer dizer, a pessoa tem que buscar primeiro se sujeitar ao rei do reino de Deus. E é essa a proposta principal do Evangelho. Oferece o reino de Deus. O reino de Deus. Sabe o que é o reino de Deus, minha amiga? O reino de Deus vale todos os reinos desse mundo. Mas com uma diferença. É o reino do sucesso. É o reino da vida eterna. Da vida eterna. E não da morte eterna. Então, quando você entra no reino de Deus, Jesus diz, Jesus garante, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, tem que andar na justiça. E todas estas coisas que vocês têm vontade de comer, de beber, de vestir, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas primeiro, o reino de Deus. Então, meus caros, é muito simples a palavra de Deus, mas depende de coragem para você abrir mão das suas vontades e fazer a vontade de Deus. Depende de você abrir mão dos reinos deste mundo para ficar só no reino de Deus. Só depende de você se arrepender ou não. O arrependimento não é um sentimento como amor, ódio, mágoa, não. Arrependimento é uma decisão. Você decide, eu quero. É isso que eu quero.
Eu não quero mais este mundo, eu não quero mais. E preste atenção, não tente enganar Deus, não. Porque você está decepcionado com o seu casamento, com o seu relacionamento, com a sua vida. Você está vivendo na depressão, na tristeza, na angústia. Eu quero agora então o reino de Deus. Não é assim, não. Você tem que abrir mão da sua vida, das suas vontades, do seu coração e deixar Deus, o Espírito Santo, dirigir, conduzir a sua vida. É assim. Essa é a lei da vida. Você semeia hoje, amanhã você vai colher os frutos do que você semeou hoje. Colhemos hoje o que nós plantamos ontem. Colheremos amanhã o que nós plantamos hoje. Então, isso depende da cabeça de cada um. Depende da cabeça de cada um. Você quer escolher uma profissão segundo os seus caprichos, suas vontades, seu coração, você escolhe uma profissão. Você estuda, você investe, você dá o melhor de si e se forma naquela profissão. E depois de formada, quando você começa a exercer a profissão, você diz assim, puxa vida, que besteira que eu fiz. Gastei tempo, dinheiro, gastei anos me preparando para ser o que eu sou e hoje estou aqui frustrado, porque eu escolhi uma profissão errada. Então tem que começar tudo do zero para uma nova profissão. Não é assim? Pois bem, a vida é assim com Deus. O reino de Deus é assim. Você tem que semear de acordo com a vontade dele. Oh, meu Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Faça dela o que o Senhor achar melhor. Eu estou pronto para ser levado pelo vento do teu espírito. Eu sou uma folhinha seca. Leva-me, segundo a tua vontade, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para onde o Senhor quiser. Mas eu não quero mais conduzir a minha vontade, o meu eu. Eu entrego nas minhas mãos. Isso é um arrependimento, porque você vira as costas para o mundo fantasioso que se nos oferece. E nós abraçamos o reino de Deus, o reino onde o Espírito Santo dá a direção. O Espírito Santo dá a direção. Jesus disse que aquele que nasce do Espírito Santo é como o vento. Não sabe de onde vem nem para onde vai, mas está sendo levado, conduzido, porque é o Espírito que está fazendo, está movendo. Melhor do que você mover de acordo com os seus pretextos, suas vontades, suas cobiças. É melhor, muito melhor do que nós nos movermos de acordo com as nossas cobiças. Então, amiga e amigo, foi por isso que Jesus começou a pregar, começou o ensinamento dele. Vocês querem entrar num reino novo, vocês querem ser salvos, vocês querem viver a eternidade com meu Pai, comigo, meu Pai, com o Espírito Santo? Então, primeira coisa que você tem que fazer, se arrepender. Virar as costas para o que o mundo oferece e aceitar, e acatar, e submeter a vida no que o reino de Deus oferece. Então, você semeia hoje, você vai colher amanhã o fruto dessa escolha. Pode ter certeza disso. Lutas, problemas, dificuldades, você vai enfrentar, mas você luta com a convicção de que lá na frente você vai tomar posse do reino de Deus. Agora,
Se você luta sem essa visão, sem esse entendimento de saber o que vai colher amanhã, então você pode ter certeza que você vai se arrepender, ou por bem ou por mal. Mas às vezes não dá tempo para você começar uma vida nova. Então, amiga e amigo, é interessante que o apóstolo Paulo, ele faz aqui uma perguntinha muito bacana. Essa perguntinha, ele diz assim, presta atenção, hein? Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Quer você aceite essa premissa, quer você aceite essa fé ou não, você já vive essa fé ou essa desventura, já, hoje, agora, nesse momento. Todos nós. Porque a quem nós servimos nos premia, nos dá o retorno. Se você serve ao pecado, você sabe, você tem consciência, você não é criança, você não é infantil, não. Você sabe que vai colher a morte. Assim como também você sabe que se você serve a obediência à palavra de Deus, se você faz a escolha pelo reino de Deus, o reino de Deus é o Senhor, o Espírito Santo reinando dentro de nós. Você se submete ao Senhor do reino de Deus, que é para viver na justiça, então você vai colher os frutos da justiça, que é uma vida de paz. Quem vive servindo a Deus tem paz. Quem vive servindo a si mesmo não tem paz. E aí está a diferença entre os que estão no reino deste mundo, que vivem no reino deste mundo, sujeito ao reino deste mundo, ou vivem no reino de Deus. Quem vive no reino de Deus tem paz. Apesar das lutas, apesar dos problemas, apesar dos desertos, não importa. Ele cuida de tudo, Deus cuida de tudo. E dentro de você há uma paz. E é isso que nós queremos que você tenha. Não adianta eu simplesmente dizer assim, paz do Senhor, irmã, irmão. Isso não vai resolver. Não vai mesmo. Essa paz só é possível quando cada um faz a sua escolha pelo Senhor que vai servir. Se você vai servir a si mesmo como Senhor, senhora de si próprio, você vai se arrebentar. Se você vai servir o mundo, você vai se arrebentar. Você vai servir aos outros, você vai se arrebentar. Mas se você servir ao reino de Deus, ao rei do reino de Deus, o Espírito Santo vai te conduzir a uma vida de paz. Graças a Deus. Que o Espírito Santo ilumine o entendimento seu para que você possa começar hoje a semear a semente da eternidade, da vida eterna com Deus. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Aliás, amanhã, só dar um aviso aqui, nós vamos começar aquela aula todas as quartas-feiras em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Amanhã, quarta-feira, eu estarei
no horário das 8 da noite, eu estarei levando para as pessoas interessadas em conhecer as regras do reino de Deus. Deus abençoe a todos. Você não tem que pagar nada, não é de graça. Mas se você quiser participar, seja bem-vinda. Deus abençoe e até amanhã. Amém.